As histórias são remédios. Elas têm o poder de nos modificar, de nos curar, de nos fazer despertar. Clarissa Pinkola Estés. Você se considera ou se vê como uma deusa? Nesse conteúdo eu vou te mostrar como as deusas da antiguidade eram frequentemente figuras de grande poder, sabedoria e influência. Por que conhecer essas histórias pode te ajudar a reconhecer e valorizar as suas próprias capacidades e curar feridas. E para falar sobre esse tema e reverter a narrativa de muitas tradições patriarcais que minimizaram ou apagaram o papel dessas figuras femininas poderosas, a gente vai mergulhar no livro Deusas, Os Mistérios do Divino Feminino, um estudo que explora a mitologia feminina e o papel das deusas nas diversas culturas ao redor do mundo. Deusas foi escrito por Joseph Campbell, um renomado mitólogo e estudioso da religião, conhecido por outros livros sobre os quais eu já falei por aqui em outros conteúdos, como Herói de Mil Faces e O Poder do Mito. No livro, Campbell compila uma série de ensaios e reflexões que elucidam as figuras arquetípicas do feminino divino. Campbell subdivide suas pesquisas em 4 conteúdos distintos e a gente vai desbravar por aqui cada um deles. Na primeira parte, ele explora mitologia e deusas antigas, mostrando a deusa mãe ou a grande deusa nas civilizações pré-históricas e as deusas das mitologias grega, egípcia, hindu, entre outras. Muitas das dificuldades que as mulheres enfrentam nos dias atuais decorrem do fato de estarem adentrando em um campo de ação no mundo que antes estava reservado aos homens e para o qual não há modelos mitológicos femininos. E é aí que entra a grande deusa, que tinha a tarefa partilhada de perpetuar e sustentar a vida. Seu papel biológico prescrito era dar à luz e criar os filhos, enquanto que o papel masculino era sustentar e proteger. Esses papéis eram e ainda são biológica e psicologicamente arquetípicos. A análise dos diferentes arquétipos femininos como a mãe, a virgem, a sábia, entre outros, oferece uma compreensão profunda de várias facetas do feminino. Aliás, um ponto interessante a se notar é que nas regiões onde existia uma ênfase na caça, a gente tem uma mitologia orientada para o masculino. E nas áreas onde se destacam as plantas, a gente tem uma orientação feminina. Os ritos agrários pré-industriais mostram uma ligação mística evidente entre a fertilidade do solo e a força criativa da mulher. Em todas as línguas europeias, terra é feminino. E não para por aí. Uma descoberta de 1911 trouxe uma página importante para a história da mitologia feminina. Esculpida em relevo em um bloco de calcário de aproximadamente 46 centímetros de altura, entre 23.000 e 20.000 a.C., a Vênus de Láucel é uma das mais célebres representações da arte paleolítica. Ela foi encontrada em uma caverna no vale do rio Dordogne, na região de Lossel, na França, em 1911, pelo arqueólogo francês Jean-Gaston Lalanne. A figura representa uma mulher nua, com formas voluptuosas, segurando um chifre de bisão com a mão direita. Esse chifre é decorado precisamente com 13 entalhes. A mão esquerda está repousando sobre seu ventre, possivelmente destacando a área da fertilidade. Seus seios, abdômen, quadris e nádegas são exagerados, enquanto os pés e a parte inferior das pernas são menos detalhados. Acredita-se que os 13 entalhes no chifre representam um calendário lunar, associando a figura a ciclos menstruais e lunares, o que reforça sua conexão com a fertilidade e os ciclos da vida. A descoberta da Vênus de Láucel é fundamental por ser uma pista valiosa de um reconhecimento da ligação entre os ritmos celestes e terrenos da vida. As energias da natureza estão presentes no mundo exterior, mas também dentro de nós, já que a gente não passa de partículas da natureza. Por isso, quando a gente medita sobre uma deidade, a gente está avaliando os poderes do nosso próprio espírito e psique, poderes que também estão lá fora, no mundo exterior. Na segunda parte do livro, Campbell explora a simbologia e a psicologia. Aqui a gente vê como os símbolos influenciam a psique humana, tanto individualmente quanto coletivamente. E como eu sou apaixonada por símbolos desde que me conectei com o tarô, eu vou aproveitar para dar uma palhinha de alguns símbolos que Campbell explora no livro.
A associação dos felinos, leões, panteras, tigres, leopardos, é constante dentro da mitologia feminina e chega até a tradição bem posterior das bruxas, que sempre possuem um gato preto, exatamente como a rainha de paus do tarô. Aliás, já te convido a assistir o vídeo aqui no canal sobre o Caliban e a Bruxa de Silvia Federici. Já a serpente é associada ao poder que a vida tem de despertar a morte, pois ela joga fora sua pele e renasce, trocando de pele como a lua muda de fases, indo da sombra para a luz. Claro que aqui a gente também pode fazer referência ao Ouroboros. No vídeo que eu fiz sobre o livro História Sem Fim, eu exploro bastante esse tema, já que existem 2 serpentes no principal amuleto da história e também na capa do livro. Na Grécia, Hígia, deusa da saúde e filha de Asclépio, também está ligada à figura da serpente, e foi seu nome que deu origem à palavra higiene. Vale lembrar que o bastão de Asclépio, símbolo da medicina, também conta com uma serpente, representando renovação e renascimento. Já a montanha também traz uma forte conexão com a deusa. Essa analogia remonta aos antigos tempos da Suméria, quando a montanha cósmica era representada nos zigurates. Na Índia, Parvati é a deusa da montanha e a própria montanha. E na Grécia, por volta de 1480 a.C., uma erupção vulcânica explodiu todo o interior da ilha de Thera, hoje conhecida como Santorini. Junto com Creta, Thera era conhecida como a capital da cultura da deusa no Mar Egeu. Conhecer símbolos associados às deusas como a serpente, a lua, a água, entre outros, traz implicações psicológicas e espirituais e faz com que a gente tenha mais consciência das mensagens que o inconsciente nos traz através dos símbolos. Já na terceira parte do livro, Campbell fala sobre rituais e cultos e como esses eventos são fundamentais para as sociedades antigas e modernas. Através dos cultos, os indivíduos podiam e ainda podem encontrar seu próprio caminho até uma deidade através de uma ampla gama de manifestações. Ritual nada mais é do que a encenação de um mito. Quando a gente participa de um ritual, é como se a gente estivesse participando do próprio mito em si. Do ponto de vista simbólico, mito é a manifestação de forças espirituais. E aqui vale um daqueles meus parênteses meio puxão de orelha. Cuidado com essa história de ritualizar que a gente vê muito nas redes sociais, sobretudo ao reproduzir ritos ancestrais sem a devida permissão e conhecimento. Errar a mão aqui é muito fácil e a boa intenção pode cair em apropriação cultural. E por último, Campbell finaliza seu livro falando sobre narrativas e contos, apresentando histórias que destacam a importância das deusas e como elas são representadas nas tradições orais e escritas. Aqui eu já te convido a assistir a minha playlist Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés, onde comento não só as 15 narrativas que ela selecionou para esse livro, mas onde eu também exploro a Ciranda das Mulheres Sábias, da mesma autora. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo para você. Aliás, Campbell compartilha em seu livro que Samuel Butler, um escritor e intelectual inglês do século XIX, afirmou que a Odisseia teria sido escrita por uma mulher. Só que eu vou deixar para falar da Odisseia em um vídeo futuro aqui no canal e claro que eu vou voltar nessa história. Por isso, aproveita para se inscrever agora mesmo e não perder essa fofoca em breve. Voltando a Deusas, os mistérios do divino feminino, o livro oferece uma perspectiva histórica e mitológica sobre o poder e a sacralidade do feminino, proporcionando um sentimento de empoderamento para as mulheres. O autor ressalta a importância do feminino na construção das culturas e religiões, muitas vezes negligenciada pela história tradicional. Através da exploração das deusas e dos arquétipos femininos, a gente pode ter uma maior compreensão das nossas próprias identidades e papéis na sociedade. Isso ajuda a gente profundamente no fortalecimento pessoal. Essa leitura fornece uma visão abrangente sobre como o feminino foi venerado e respeitado em diferentes culturas e épocas, desafiando as narrativas patriarcais predominantes e oferecendo uma nova perspectiva sobre a história humana. E, claro, fazendo a gente seguir venerando esse nosso poder. Dessa forma, Campbell revive as tradições e sabedorias antigas relacionadas ao divino feminino, oferecendo uma fonte rica de conhecimento ancestral valiosa para a construção de um ego estruturante na contemporaneidade.
Deusas, o mistério do divino feminino, é uma leitura essencial para qualquer pessoa interessada em mitologia, religião, história e estudos de gênero. Para as mulheres, em particular, o livro oferece uma rica fonte de empoderamento, autoconhecimento e compreensão histórica do papel feminino no desenvolvimento da civilização humana. E para os homens, vamos combinar, é uma leitura obrigatória. Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal e a compartilhar esse vídeo com alguém que também pode se interessar sobre o tema. Na descrição aqui embaixo você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é, para que possa curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza. Todas nós começamos nossas vidas como seres totalmente originais. Mas com o tempo, as pressões da conformidade e a necessidade de aceitação nos fazem esconder a nossa natureza autêntica. Clarissa Pinkola Estes.